Olá! Para quem ainda não me conhece, eu sou Adriana Menezes, professora de Direito Previdenciário aqui do Ponto. E eu vou apresentar para vocês a nossa proposta para o curso de Teoria e Exercícios do INSS, voltado para o INSS. Como que funciona esse curso? Como nós preparamos esse curso? Esse curso ele é dividido em aulas, né? Dependendo do tópico, da matéria daquela aula, há uma extensão maior que outra, obviamente, porque eu tenho que explorar bem, por exemplo, os benefícios em espécie. Então, nós vamos trabalhar com o assunto. Aquele assunto, eu vou trazer uma ou duas questões relativas ao que a gente já estiver abordando, para quê? Você tem a teoria e já tem uma questão própria daquele assunto para verificar como é que a banca poderia ou já cobrou este assunto. Nós temos a proposta de ter esse curso apresentado para vocês. Ele já iniciou, eu sei, né? Até o final de março, então, portanto, você tem aí 2 meses para se preparar, não vai ter nenhum prejuízo, né? Todas as aulas já estão gravadas, já estão disponibilizadas para vocês. E para tirar a dúvida, professora, esse curso ele já veio pronto com as medidas, com as alterações da medida provisória 664? Sim, né? Você tem aí todo o material para verificar as alterações. Então, nós já começamos a trabalhar com as alterações da medida provisória 664. Mais uma dúvida, professora. E se essa medida não passar no Congresso Nacional? Se houver uma rejeição da medida provisória ou mesmo uma alteração, você também não será prejudicado. Por quê? A partir do momento que houver essa alteração, eu volto, gravo a alteração e você não tem prejuízo nenhum. O que eu quero é o que você esteja totalmente preparado para enfrentar o próximo concurso da Previdência Social, ok? As questões, digo para você, você vai verificar, às vezes, questões da Fundação Carlos Chagas, da CESP e mesmo de outras bancas. Ah, mas por que não vai focar em uma só banca? Primeiro, que o concurso ainda não escolheu a banca, então eu não posso trabalhar com uma. Segundo, eu preciso trabalhar com os temas que você vai enfrentar. Então, às vezes, tem uma questão melhor elaborada de uma banca e aí eu trago para vocês. Tá? Isso vai te facilitar. Por quê? Porque você tem a visão total de como poderá ser cobrado aquele assunto. Então, não tem problema nenhum, você só tem a ganhar, não a perder. Tá ok? Nós temos uma experiência, né? Para quem não me conhece, no magistério, em concurso público, fazemos esse ano 15 anos e acompanhamos todos os concursos da Previdência Social desde aquela época, né? Nós tivemos de auditor e depois de servidores, 2003, 2006 para perito, 2008, 2012, 2013, 14 e agora o de 2015. Eu sou procuradora federal da Advocacia Geral da União, sempre trabalhei, né, com a parte específica na parte de benefício e também cobrança de contribuições previdenciárias, então sempre estou atenta a esse assunto. Sou também, né, autora de vários livros de direito previdenciário, livros direcionados para concurso do INSS, tribunais, magistratura e etc. Então, a gente está sempre ali diariamente com o direito previdenciário na cabeça. Eu sempre falo o seguinte, que eu levanto e durmo com o direito previdenciário, seja para concurso, seja para o trabalho, seja para o estudo. E vou estar aqui para dirimir as suas dúvidas possíveis, né,
para enfrentar o melhor concurso que vem aí para você. Vamos à questão? Vamos olhar como esse curso vai ser abordado. E o tema que eu trouxe nessa aula demonstrativa é o tema sobre carência de benefícios. Olhem só. O que seria carência? Nós, no regime geral de previdência social, temos que pensar que a previdência é um seguro social, é um plano de previdência social público. Pois bem, esse plano, esse regime geral de previdência social, vai exigir do segurado o cumprimento mínimo de contribuições mensais à previdência para que ele ou seus dependentes tenham direito ao benefício previdenciário. Então, na sua grande maioria, os benefícios da previdência social exigem o cumprimento de um número mínimo de contribuições mensais para a previdência social. Então, cumprida a carência mínima, eu vou analisar o outro requisito, que é o fato gerador do benefício. Mas se não tiver, pelo menos, cumprido a carência, esse benefício vai ser indeferido. Então, uma das condições para que o benefício seja concedido é o quê? O cumprimento da carência mínima de contribuições. E aí, nós colocamos que esse período, ele vem contado a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Por que eu trouxe isso? Eu trouxe para você não esquecer que a carência ela é cumprida mês a mês. Eu não posso simplesmente cumprir de uma vez, antecipar pagamento, né? Muitas vezes alguém fala assim: ah, mas aqui eu não tenho carência total não, se eu pagar tudo de uma vez eu consigo o benefício? Não, porque ela é competência por competência. E como eu disse, carência é o número de contribuições mensais, eu tenho que fazer uma ressalva. É o caso do segurado especial. O segurado especial, ele vai ser exigido que cumpra a carência, mas não em número de contribuições, em número de meses de exercício efetivo na atividade rural, ainda que de forma descontínua. Então, é igual o quê? Ao número de meses necessário à concessão do benefício. Eu não exijo número de contribuições, eu exijo número de meses. Então, você fica atento. Quando eu disser X contribuições, no segurado especial vai vir à cabeça o quê? X número de meses de exercício efetivo da atividade rural, ok? Adiante, nós temos aqui para você o quadro de benefícios que vão exigir carência mínima. Quais são os benefícios que exigem carência mínima de contribuição? A regra trazida aqui é a regra já prevista para a MP 664. Então, olha só, eu tenho carência aqui de 10, 12, 24 e 180 contribuições. Carência de 10 contribuições é exigida para a concessão do salário maternidade apenas de 3 segurados: contribuinte individual, segurado facultativo e segurado especial. Por quê, professor? Porque os outros 3 não precisam de carência. Empregado, doméstico e trabalhador avulso não precisa número mínimo de contribuições para ter direito ao benefício do salário maternidade. Então, 10 contribuições. Aí eu faço uma observação. Se o parto, aí só no caso de parto, se o parto antecipar naturalmente, nós vamos diminuir o número de meses de carência.
tantos quanto forem os meses de antecipação. Vamos lá. São 10 contribuições por um parto, por uma gestação de 9 meses. Se o parto ocorrer no 8º mês, eu vou diminuir um mês da carência, porque houve uma diminuição de um mês na gestação. Então, eu vou exigir uma carência de 9 contribuições. Se o parto for de 7, eu exijo uma carência de 8 contribuições. Mas apenas para quem? Para segurada individual, para facultativa e para especial. Lembrando que especial é número de meses de exercício efetivo na atividade rural. Outros benefícios que vão exigir a carência de 12 contribuições mensais. Olha, aposentadoria por invalidez e auxílio doença. Então, os benefícios por incapacidade, em regra, exigem carência mínima de 12 contribuições mensais. Então, eu posso até estar inválido, sou um segurado, acabei de ficar inválido. Se a minha incapacidade veio e eu ainda não cumpri as 12 contribuições, eu não terei direito ao benefício. Essa é a regra. Nós vamos ver que há exceção, né? Então, a regra é o cumprimento de 12 contribuições mensais. Professora, então qual é a exceção? A exceção é quando aquele segurado vier acometido de uma incapacidade decorrente de, anotem, acidente de qualquer natureza ou causa. Qualquer acidente, não é só o acidente do trabalho, é qualquer acidente. Ou a incapacidade for decorrente de doenças especificadas em lista pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social. Por exemplo, o câncer, a AIDS, a tuberculose, a cegueira, a cardiopatia grave. São doenças que estão listadas na portaria 2998 de 2001, portaria interministerial, Ministérios da Saúde e da Previdência Social, em que aquelas doenças isentam o segurado do cumprimento de carência, tanto para o auxílio-doença quanto para a aposentadoria por invalidez. Pois bem, nós temos 180 contribuições mensais, exigidas para 3 aposentadorias, por idade, por tempo de contribuição e a especial. São essas as carências. E vocês veem no quadro de vocês que eu coloquei em vermelho: pensão por morte e auxílio reclusão passam a exigir, a partir de 1º de março de 2015, carência mínima de 24 contribuições mensais. Até então, não havia, eles eram isentos de carência. Com a medida provisória 664, nós temos aí a carência mínima de 24 contribuições mensais. Professora, em qualquer caso, a pensão por morte terá a exigência de 24 e você vai trabalhar já com tem, porque a sua prova é posterior à alteração, né? Não. Nós temos 2 exceções em relação à pensão por morte. Olha aqui. Sem carência mínima na pensão por morte, quando o segurado estava em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Por exemplo, José estava em auxílio-doença porque foi acometido de uma doença que o incapacitou para o trabalho. 6 meses após, estando em gozo de benefício, veio a falecer, deixando apenas um filho de 3 anos como dependente. Pois bem, quantas contribuições João tinha?
ele tinha apenas 15 contribuições mensais para o regime geral. João terá possibilidade de gerar pensão por morte para seu filho de 3 anos? Sim. Olha, mas ele não tem as 24 contribuições mensais. Mas ele morreu e já estava em gozo de auxílio doença. Então, neste caso, não preciso exigir o cumprimento de 24 contribuições. A outra exceção, ou seja, a outra possibilidade do não cumprimento da carência de 24 contribuições é se a morte for decorrente de acidente do trabalho, doença profissional ou do trabalho. Esse você tem que tomar muito cuidado. É acidente do trabalho. Acidente do trabalho somente vai ter ou vão ter o empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial. Individual, doméstico, facultativo não terão acidente do trabalho. Portanto, esses 3, mesmo sofrendo um acidente, têm que cumprir a carência de 24 contribuições. Já o empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial, se falecer em razão de acidente do trabalho, não precisam ter 24 contribuições. Mas se for de qualquer acidente, aí vai precisar. A isenção em relação ao acidente do trabalho. E a lei diz, doença profissional ou do trabalho. Não sei nem por que colocou isso. Porque doença profissional ou doença do trabalho é acidente do trabalho e vocês vão ver isso no artigo 20 da Lei 8.213, quando eu falar na aula de acidentes do trabalho. Entenderam? Então, olha só, presta atenção. Pensão por morte, a exigência vai passar a ser de 24 contribuições mensais. Não exijo se o segurado faleceu em gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. Não exijo se ele faleceu em razão de acidente do trabalho. E aí, clicar aqui. Acidente do trabalho, empregado, trabalhador avulso e segurado especial. Somente. Tá ok? Auxílio reclusão também, professora, está na nossa tabela. Exatamente. Auxílio reclusão vai exigir 24 contribuições mensais. Pois bem, tem exceção para auxílio reclusão? Não, não tem, porque as exceções que encaixam, na pensão por morte, não encaixariam no auxílio reclusão. Então, auxílio reclusão vai ter o quê? 24 contribuições de carência. Mas a MP não fala sobre o auxílio reclusão. Por que essa conclusão? Porque o artigo 80 da Lei 8.213 diz que o auxílio reclusão será concedido nos termos da pensão por morte, nas condições exigidas para a pensão por morte. E mais, o artigo 26 da Lei 8.213, com a nova redação, exclui o auxílio reclusão como benefício que independe de carência. Então, ok? Então, primeiro benefício aí que não vai exigir carência, vocês estão vendo, é a pensão por morte nessas duas condições. Seguindo, já falei para vocês, mas continuo a repetir. Não exigem carência o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez quando for acidente de qualquer natureza. Aqui não é acidente do trabalho. Ou de doenças graves ou contagiosas descritas em lista. Redação nova da lei, pelos Ministérios da Saúde e Previdência Social. E fechando aqueles benefícios que não exigem carência, nós temos o auxílio acidente em qualquer caso, o salário família em qualquer caso, o salário maternidade para empregados, domésticos e trabalhadores avulsos. E os serviços da Previdência Social não exigem carência,
que são o serviço social e a reabilitação profissional. Ok? Vamos a uma questão só para ver se ficou claro? Vamos lá. Essa questão, obviamente, nós tivemos que adaptá-la em razão das alterações legislativas. Alexandre, caminhoneiro, sempre trabalhou por conta própria e jamais se inscreveu no regime da Previdência Social. Após sofrer um grave acidente, resolveu filiar-se à Previdência. 6 meses depois, sofreu novo acidente e veio a falecer, deixando esposa e 3 filhos. Nessa situação, os filhos e a esposa de Alexandre não receberão a pensão por morte pelo fato de não ter sido cumprida a carência mínima de contribuições mensais. Vamos ver. O Alexandre é caminhoneiro e trabalha por conta própria. Portanto, o Alexandre é um contribuinte individual. Ele se filia à Previdência e após 6 meses ele sofre um acidente e morre. A morte dele foi em decorrência de um acidente e ele tinha apenas 6 contribuições mensais. A pergunta é: terão seus dependentes, filhos e esposa, direito à pensão por morte? Qual é a resposta? Não terão direito à pensão por morte. E por quê? Porque o Alexandre não cumprirá a carência mínima de contribuições mensais. Por quê? Porque ele não tem 24 contribuições mensais até o óbito. Ele tem apenas 6. Professora, mas ele morreu em razão de acidente. Mas acontece que a isenção da pensão é só em acidente do trabalho. Mas professora, ele é caminhoneiro, sofreu acidente na estrada. Está viajando. Ele é contribuinte individual, não tem acidente do trabalho. Então, portanto, só o acidente para o individual não isenta o cumprimento da carência de 24 contribuições mensais. Assim, está lá. Os filhos e a esposa de Alexandre não receberão a pensão por morte pelo fato de não ter sido cumprida a carência mínima de contribuições mensais. Certo ou errado? Certíssimo. Ele teria que ter 24 contribuições mensais. Portanto, a alternativa aqui está correta. É isso que nós vamos apresentar para vocês. Vamos com calma, né? Essa aula é demonstrativa. As outras aulas, vamos com mais exemplos, vamos abordar o assunto e sempre trazendo uma questão para vocês verificarem como isso pode ser abordado, ok? Espero, conto com vocês neste curso para que a aprovação seja aí uma coisa certa, ok? Até o curso.